Meus queridos, às vezes vai ser necessário tentarmos várias vezes a mesma coisa para conseguir chegar no objetivo. E é um desafio toda vez que a gente tenta e dá o nosso melhor e não consegue, tentar novamente. Mas nessa madrugada, são 10 para 5 da manhã, que o diabo está perdendo. Eu profetizo no nome de Jesus que está perdendo na sua vida também. Oh, precioso Espírito Santo. Porque Ele disse para você que Deus não quer te dar, porque você já tentou, já se esforçou e não conseguiu. Só que Ele vai te destravar hoje, tu vai ter acesso direto à preciosa presença de Deus e vai viver coisas inefáveis aqui. Precioso Espírito, eu vou até onde o Senhor me permitir e vou usar as palavras que o Senhor quiser. Oh, pessoa bendita, doce e maravilhoso e bendito Espírito Santo. As pessoas acham que conhecem o Espírito Santo só por ouvir a voz dele, só por serem usadas e as coisas acontecerem. Isso não é conhecer a pessoa do Espírito Santo. Você conhece a pessoa do Santo Espírito à medida que você caminha com Ele e vai percebendo, obrigado Jesus, como Ele se anda, ou como Ele se veste. Você vai percebendo como que Ele fala. Você não conhece a pessoa do Espírito por ler sobre Ele. Quantas pessoas dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, mas as pessoas não sabem nem por que Ele é uma pessoa e o que é ser uma pessoa. Elas simplesmente repetem coisas que elas ouviram alguém que conhece Ele falar. Isso tem entristecido muito o coração do Pai, que são pessoas que se passam por íntimas, são pessoas que se passam por ungidas, mas nunca foram. Obrigado, Jesus. As pessoas ficam impressionadas e não é porque alguém ministra o poder de Deus ou a unção de Deus e as pessoas caem pelo poder, as pessoas são curadas. Isso não quer dizer que aquela pessoa é ungida. Espírito, menos de mim, mais de ti. Isso não quer dizer que aquela pessoa é ativada. Obrigado, meu Pai. Primeiramente de tudo aqui, você tem ouvido muitos conceitos errados a respeito da unção. Isso vai te prejudicar a encontrar a Ele. As pessoas, na tentativa de facilitar as pessoas a receberem a unção, estão dificultando. Ensinamentos errados. As pessoas hoje veem os vídeos e vêm até mim e me perguntam se a unção veio sobre mim por conta que eu mesmo busquei, ou por impartição, ou por transferências. As pessoas nem sabem como funciona a estrutura das coisas. Vou ser sincero com você, amados. Impartição e transferência são assuntos
tão diferentes e tão delicados. E as pessoas hoje têm achado que as coisas, Santo Espírito, funcionam em um passe de mágica. Que você impõe as mãos sobre uma pessoa e transfere, e a partir daquele momento a pessoa é uma pessoa ungida. Porque elas pensam que unção é o poder. E o primeiro conceito que você tem que mudar é esse, urgente. A unção não é o poder. Se a unção fosse o poder, seria fácil de transferir. Mas a unção não é o poder. Ora abaixo. A unção gera o poder. Mas alguém pode ter o poder e não ser ungida. É claro que o poder que é delegado à pessoa ungida é muito maior e muito diferente. Porém, pessoas podem ministrar a unção sem serem ungidas. Então, como que eu vou transferir a unção, sendo que a unção é uma conexão? Há uma estrutura, há uma regra no reino espiritual, não é desse jeito desenfreado. Oh, Jesus, esse assunto é um assunto tão deturpado hoje. Não é como as pessoas têm achado. Obrigado, porque a unção é a minha conexão com Deus. E o que é a minha conexão com Deus? É um processo, um Getsemane, que eu passei, uma prensa pesada sobre mim, um peso enorme, extraiu de mim algo precioso, extraiu de mim o extraordinário. Pressões que vieram sobre mim para me fazer ser mais parecido com Ele. Pressões e fardos que vieram sobre mim, que eram o processo da unção, para que eu perdesse características próprias minhas, que eu herdei do meu pai, que eu cresci com ela 20 anos, com ela 30 anos, 40 anos, sem conseguir vencer aquilo de tão enraizado que era em mim. Então o processo de unção é eu substituir as coisas que são minhas pelas coisas que são dele. O meu temperamento pelo temperamento dele. O meu modo de andar pelo modo de andar dele. Agora eu sou parecido com ele, eu sou um com ele. Eu não tenho mais vida própria. Eu não tenho mais vontade própria. Eu perdi muitas coisas para estar ungido. Eu passei por muitos processos. Obrigado, Jesus. Então as pessoas querem ser ungidas, mas não querem passar pelos processos. Elas não querem perder nada delas. Elas não querem ser tratadas, moldadas. Elas não se parecem com Jesus. Não querem andar como Ele. Aleluia. Não querem sorrir como Ele. Não tem nada de parecido com Jesus e ainda se julgam ungidas porque ministram o poder. Deixa eu falar, Judas era um demônio. Mas Judas curava os enfermos. Porque, deixa eu te falar, foi impartido uma unção, foi impartido uma autoridade sobre Judas, um poder sobre Judas, assim como foi impartido sobre os 12, no período que Jesus ainda estava aqui caminhando com eles, assim como foi impartido poder, não unção. Impartição de poder é algo muito simples. É muito simples eu dar uma espada para alguém e falar, toma, usa. Agora, ensinar aquela pessoa como que se luta com a espada é outra coisa. Isso é o processo de unção. Então, olha só, Judas era um demônio, estava curando, estava libertando. Isso não quer dizer nada. Pessoas sem o Espírito Santo podem fazer isso. Então, aquilo ainda não era o processo de unção sobre a vida dos 12. Porque o processo de unção só viria com a descida do Espírito Santo em João 20 e em Atos 2.
que tornariam eles parecidos com Jesus, unificados com o Pai, assim como Jesus era. Então, automaticamente, a porção do poder foi aumentada. Mas antes disso, eles tinham poder, mas traíram. Tinham poder, mas negaram. Tinham poder, mas abandonaram. Depois da unção, eles não traíram, não negaram e não abandonaram. Muito pelo contrário, preferiram morrer do que não estar com Ele. É coisas totalmente diferentes. Então eu vejo as pessoas pegando pessoas desconhecidas, pessoas que não foram tratadas, pessoas que só querem usurpar do poder de Deus para serem vistas. As pessoas querem o poder, não querem a pessoa do Espírito Santo. Qual que é a diferença de querer o poder e não querer a pessoa? Porque se você se relacionasse com ele e ele falasse: tá bom, você vai se relacionar comigo, mas eu não vou conceder nada para você. Muitas pessoas iam falar: então eu não quero. Sabe por quê? Porque elas não querem ele, querem o poder. Muitas pessoas oram para sentir o poder de Deus. Então essas pessoas não querem se relacionar com o Espírito, querem se relacionar com o prazer que o Espírito pode proporcionar para elas, com a unção que o Espírito pode proporcionar. Essas pessoas se passam por íntimas, se passam por ungidas, mas nunca foram. Deixa eu te falar algo, não é porque você ministra o poder que você está apto para ensinar sobre a unção. Porque tu nem sabe o que tu está fazendo. Amado, me desculpe pela minha intrepidez, eu estou falando nele aqui, me perdoe, não encare isso como soberba ou como manoflessui. Eu estou ouvindo o que ele está me falando aqui, eu não estou... Aleluia, eu não estou blefando, não estou falando algo do que eu entendi que é ele. Isso é um erro que tem acontecido, que está prejudicando muito o reino de Deus. Obrigado, Jesus. O Espírito Santo vai colocar os pingos em alguns is aqui. Conheço pessoas ungidas que estão transformando a unção como fonte de renda, porque elas ensinam: se você tem sede, venha a mim e beba nelas. E as pessoas ficam dependentes da unção daquele homem, porque ele ensina que para você ser ungido, você tem que buscar homens. E a unção genuína e verdadeira, ela não vai vir através de homens. Aquela unção que você recebeu naquela ministração, ela não é sua, ela foi emprestada. É como que um celular foi roteada a internet. A conexão foi roteada. E assim que você se afastar, você vai perceber que as coisas não vão acontecer mais. Porque você perdeu a rede daquele roteador. Obrigado, Jesus. Então, ele tem o crédito, mas está na hora de você ter o seu crédito para você usar a sua internet, a sua conexão. E não ficar dependendo dos outros. Você estava usando a unção do ambiente ou a unção do ungido. Aquela unção não é sua, você não carrega ela, você não distribui ela, você está você está usando de algo que está te sendo emprestado. Obrigado, Jesus. Então como que eu vou transferir a unção, sendo que a unção é algo tão intrínseco? Entenda, Moisés não transferiu a unção para os 70. Moisés impartiu do Espírito para os 70. Por isso eles profetizaram uma vez e depois nunca mais. Agora, para Yehoshua, para Josué, Moisés transferiu a unção. Sabe o que é isso?
Era Moisés falando: Josué, a mesma conexão que eu tenho com Deus, estou transferindo para você. Mas por quê? É simples, porque Josué se parecia com Moisés. Josué era discípulo de Moshe Avino. Josué estava no Monte Sinai quando Moisés jejuou 40 dias e 40 noites pela primeira vez. Era discípulo acompanhando o mestre, sendo tratado, sendo lapidado, sendo, aleluias, preparado para receber aquela unção. Impartição, me desculpe te falar, pode ser para qualquer um. A pessoa falou ali: eu quero, você quer? Toma. Mas a unção não é para qualquer um. O poder Deus dá para pessoas. Porém, a unção Deus dá para quem foi processado na prensa. Quem não passou por processo não verá a unção. Se você não está disposto a ser processado por Deus, Ele vai te espremer. Ele vai tirar tudo quanto que é seu. Tudo quanto que é sonho, tudo quanto, aleluias, pare meu fermento. Tudo quanto que é vontade própria, tudo quanto que você ama, Ele vai tirar. Não estou falando que Ele vai matar, não. Estou falando coisas que você ama mais do que Ele. Ele vai desapegar o seu coração disso de uma forma ou de outra, para que você possa experimentar a verdadeira presença e a verdadeira unção sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Obrigado. Entenda, Elias transferiu a unção para Eliseu. Porém, Eliseu estava sendo tratado, processado. Eliseu foi condicionado. Olha que coisa tremenda. A transferência de unção tem uma condição. Toda transferência de unção tem uma condição. A impartição de poder não tem condições. Agora a transferência de unção tem. E Elias fala: se tu me vires, assim te será feito. Oh, Jesus. Então, as pessoas me perguntam, foi por transferência, porque as pessoas creem que alguém passou para mim o poder para eu passar o poder para as outras pessoas. Jesus do céu. Isso é um ensinamento errado, porque as pessoas vão ficar dependentes das outras pessoas. E você tem que andar sim com homens de Deus. Você tem que ir atrás desses homens de Deus, sim. Mas não para querer as coisas como um passe de mágica. E se for de acontecer, isso vai acontecer. Mas você tem que ver primeiro a vida desses homens e extrair chaves preciosas de como eles se relacionam com Deus, para você tentar encaixar na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Obrigado, estou vendo luzes aqui. Oh, Jesus. Aleluia. As coisas no reino não acontecem num passe de mágica. Obrigado, Espírito. É para falar sobre o que agora? Sim, Senhor. Sim, Senhor. E quer que eu peço, Borpiafana? E quer que eu fale sobre pessoas que se sentem travadas para se relacionar com Ele? Então é com você que o Espírito quer tratar. Você que vai orar e, aleluia, sente aquele céu de bronze, sente que você está orando consigo mesmo e que Deus não está ali. Sabe quando você perde uma chave, ela está diante dos seus olhos, no rack? Você está olhando o rack inteiro, mas não vê ela. Porque o seu cérebro condicionou que ela poderia estar em qualquer outro lugar, menos no lugar que ela está.
Oh, Jesus. Muitas pessoas não vivem um desatar na sua vida espiritual porque elas condicionaram a experiência delas com Deus. Elas leram em livros, assistiram em vídeos, e de forma inconsciente elas pintam um quadro na sua mente de quando elas entrarem no seu particular, o Espírito Santo vai vir pela esquerda. Elas querem padronizar o vento. Elas querem padronizar de forma até meio sutil. Você nem percebe que está fazendo isso. Você está esperando um choque vir sobre o seu corpo, alguma coisa. Mas ele somente está pedindo para você ajoelhar. Porém, você não vai ajoelhar. Por quê? Porque você está bloqueado. Você não ouve ele pedindo para você ajoelhar de tanto que você associou na sua mente. Você não consegue enxergar a chave diante de você. Porque você condicionou o seu ser, que a sua experiência com ele vai ter que ser com alguma outra coisa. Então aprenda algo para se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é aleatório, ele não tem padrão. Ele não vai vir pelo mesmo caminho todos os dias. Ele vai se relacionar de forma espontânea com você. Isso eu acho incrível nele. Enquanto você não aceitar isso, a chave vai estar diante de você e você não vai ver ela. O Espírito vai estar com você na oração, mas você não vai perceber ele. Porque você quer forçar algo. Você quer viver a experiência do outro que você leu, ouviu, mas você vai viver uma totalmente diferente. Aleluia. E não foi porque com ele foi assim que com você vai ser assim. Abra o seu coração e desata disso. Obrigado, Jesus. Sim, Espírito Santo. Outra coisa que impede muito são as poluições. As poluições que são paredes que são formadas na nossa mente, que bloqueiam a gente de ter acesso à presença de Deus. Isso vem com filmes demoníacos, com programas imorais, com entretenimento excessivo. Isso bloqueia. Isso vem quando a pessoa fica o dia inteiro em uma rede social e depois quer somente fechar os olhos e entrar no Santo dos Santos. E não é assim. Você está bloqueado. Mano, te ofere pelas coisas dessa vida, da carnalidade. E os demônios estão por detrás disso. Obrigado. Como que você vence isso? Se abstendo. Quando tem muitas toxinas no seu corpo, você jejua. Oh, Jesus, me ajuda a falar com seus filhos. Você jejua se abstendo do alimento. Isso vai desintoxicar o seu corpo. Então, como que você limpa essa poluição? Se abstendo daquilo que te contaminou. Você vai tentar orar e vai ver as imagens daquela novela na sua mente. Que você está fascinado com isso. Vai ver as imagens daquele jogo de videogame. Eu sei do que eu estou falando. Porque eu já passei um dia, no período da manhã, tendo acesso rápido à presença de Deus. À tarde e depois à noite, depois de passar um tempo excessivo, fazendo coisas que bloquearam, aleluia, que criaram paredes, eu tentei acessar ele e não consegui. Então eu falei, Deus, o que é isso? Eu tive que quebrar aquilo em período de oração. Período de oração, você rompe, você quebra os códigos contrários à presença de Deus. Períodos longos de oração. Longos, não digo longos de forma demasiada, eu digo longos ao ponto de romperem com a sua carne. Longos ao ponto de consumirem a sua carnalidade no Espírito Santo e te desatar, te ativar.
Aleluia, Jesus. Essas chaves, tomara não, Jesus, que linguajar. Jesus, eu creio, eu acredito que vão mudar muitas coisas na sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, precioso e bendito Espírito Santo. Seu tempo de se relacionar com o Santo Espírito e descobrir coisas maiores nele. A partir do momento que você romper o seu período de oração e ter acesso à presença de Deus, você vai ouvir o que Ele vai te falar. Ele não vai te falar no seu ouvido como eu estou te falando aqui. Ele vai te falar de dentro de você para fora de você. É possível que Ele fale através dos seus ouvidos físicos também, mas na maioria das vezes Ele fala de forma muito sutil no nosso homem interior. Porque Ele não fala como nós falamos. Ele não se relaciona como nós nos relacionamos. Então você está acostumado a se relacionar com seu pai, com a sua mãe, e quando você vai se encontrar com ele para se relacionar com ele, você vai ver que é totalmente diferente. Primeiramente, que ele vai querer 100% da sua atenção nos momentos que ele estiver falando com você. Ele não aceita isso que você faz com a sua mulher. Não aceita isso que você faz com o seu filho. Você tem que ter uma consciência que você está relacionando com o próprio Deus na forma mais doce, que é a forma do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, substituindo pela palavra forma. Aleluia. Você está se relacionando com Deus Todo-Poderoso. Então, antes de achar que você é amigo dele, antes você tem que ter reverência com a pessoa dele e acatar o que ele te pede. Ele vai falar com você, por exemplo, ore em línguas. Como que ele vai falar isso? Produzindo as línguas na sua boca. É ele pedindo para você orar. É ele te impulsionando a orar. Então, se você obedecer àquela sensação que é o que ele está produzindo em você, a unção vai ser intensificada a cada vez que você obedece. A chave da unção é a obediência. A obediência nas palavras rema dele. Quando ele fala, não faça isso, não faça. Às vezes você vai comer um chocolate, ele vai falar, não compra. Mas você está tão chocólatra, você está tão afim de comer que você não ouve. Você fala assim, essa voz aqui não é dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele vai falar, não responde o seu marido. Você vai falar assim, mas eu não aceito o desaforo, e vai responder. Se você obedecesse a ele, a unção iria ser depositada na sua vida a cada vez que você obedece. Orabante foi, eu sinto a santa presença aqui. A unção não é depositada a cada vez que você sacrifica algo para ele, não. A unção é depositada a cada vez que você obedece a ele, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Obrigado, precioso Espírito Santo. O Espírito Santo está me falando que alguém que está ouvindo agora está pensando, eu quero mais. Que não acabe assim, O Espírito vai produzir revelações incríveis no seu ser interior através desse áudio. Obrigado, Jesus. Através dessas chaves que foi passada, uma unção de milagres vai ser depositada na sua vida. Você vai viver de forma intrínseca com o Senhor. Você e Ele serão confundidos, de tão parecidos. Como um filho é parecido com seu pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, precioso Espírito Santo, pela tua maravilhosa e digníssima presença.
Como que você vai ouvir e vai reconhecer a voz dele? É simples. Você vai se treinar e vai testar. Se treinar e testar. Você vai ouvir uma voz falando dentro de você e você mesmo vai se questionar. Será que isso é ele ou será que isso é a minha carne? Ou será que isso é a minha própria alma? Como que você vai descobrir? Você vai se relacionar primeiro com aquela voz. O que aquela voz te pedir, claro que não é coisas absurdas, põe amor nas minhas palavras. Mas, por exemplo, ele vai falar, aquela voz vai falar com você. Vai para o quarto, abra o guarda-roupa, pega a sua Bíblia e leia. Você vai estar sentado no sofá e você vai pensar, será que isso é meu ou será que isso é dele? Para você descobrir, você vai lá no quarto e vai fazer aquilo que aquela voz direcionou. Sendo o Espírito, algo vai testificar, predificar a sua fé que foi ele. Se foi a tua carne, tu vai perceber que foi a tua carne. E na próxima vez que você ouvir aquela voz, você vai assimilar melhor e vai discernir com mais entendimento quem é que de fato está falando com você, se é ele ou se é você mesmo. À medida que você for se relacionando com essa voz e testando e se treinando, você vai se familiarizar mais com essa voz, a ponto de um dia ela ser inconfundível na sua vida. E o próprio Espírito vai te falar coisas para te treinar durante o seu dia a dia, para te treinar a confiar nele e para te treinar a reconhecer a voz dele. Como que você vai corresponder a isso? Você vai se relacionar com essa voz. Obrigado, Santo Jesus. Algo forte está acontecendo agora. Algo poderoso está acontecendo agora. Obrigado, Jesus. Está me dando uma visão de um céu estrelado. Só de falar, a presença já intensificou aqui. Um céu muito estrelado. Senhor, o que é isso, Pai? E essas estrelas, cada uma dessas estrelas são gerações. O Espírito está me dando um discernimento agora, essa visão. São gerações que passaram. Urabababás. E alguma daquelas estrelas é a nossa geração. Quando eu falo a nossa geração, eu falo nós. O engraçado é que na visão que algumas estrelas brilhavam com um brilho maior do que as outras e com um brilho mais colorido. O Espírito tem falado que a nossa geração tem que brilhar mais. O nosso brilho tem que ser destaque. Essa geração tem tudo, tem livros, tem internet, tem acesso ao conhecimento e mesmo assim tem sido a geração mais afastada da pessoa de Jesus. Obrigado, Jesus. Levanta o nosso tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amados, aleluia. Daqui a pouco o sol vai raiar aqui. Estar com Ele, estar fazendo o que Ele pede é tão bom. Santo Espírito. Deus abençoe você de forma grandiosa em Cristo Jesus. Se inscreva aqui no nosso canal em breve. O Espírito estará compartilhando conosco coisas mais profundas e intrínsecas dele. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.